Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais um Escola Sabatina Online. É um grande prazer receber você aqui neste canal. Não esquece aí de valorizar o esforço dos colaboradores, se inscrevendo no canal para receber as notificações, marcando o sininho lá, e depois, se você gostar do vídeo, você deixa o seu like. Isso vai valorizar o trabalho que tem sido feito nesse canal do Escola Sabatina Online. A lição da Escola Sabatina de hoje, ela aborda a questão da parábola dos talentos. Nós estamos estudando como nós devemos utilizar os nossos dons e talentos para o desenvolvimento da causa de Deus na relação com os nossos amigos. E na lição de hoje, a temática abordada é a da parábola dos talentos. Para entender a parábola dos talentos, a gente precisa compreender um pouquinho do que é a cultura do povo de Israel antigo. Isso para não ficar assim um mal entendido com relação à questão da multiplicação dos talentos. Como é que é a história? A história é um homem que sai para um lugar distante, chama os seus servos e deixa com ele talentos. Distribui uma certa quantidade para cada um. Para um ele dá mais e para o último ele dá só um único talentozinho. E quando ele volta, essas pessoas prestam contas e mostram que dobraram aquilo que receberam. No caso, por exemplo, de quem recebeu maior quantidade, que recebeu 5, devolveu 10, dobrou aquilo que havia recebido. E aquele que tinha recebido um só, em vez de multiplicar também os seus talentos, ele o escondeu na terra e devolveu exatamente aquilo que recebeu, foi considerado um servo infiel. A primeira impressão é de que as pessoas podem pensar assim, bom, esse sujeito pega esse dinheiro, leva para os banqueiros e multiplica isso no mercado financeiro. A ideia lá não é bem esta. Nós não podemos comparar o que a gente entende como banqueiro hoje com o banqueiro naquele tempo. Pense o seguinte, apesar da larga circulação de moedas no tempo de Cristo, estas moedas elas estão sendo utilizadas ainda numa cultura de escambo. Bem antes, assim, o 6º século a.C., quando as moedas vão começar a surgir, elas ainda não são populares. As pessoas trocavam coisas e o talento era uma medida de peso, equivale mais ou menos a 34 quilos. Isso tem uma variação muito grande, porque isso depende do local, do que é o peso. Mesmo no 15º, 16º século, 17º século aqui no Brasil, havia variações de pesos do arroba, num lugar era uma coisa, num lugar era outra. Bom, não tinha essas variações. O que era o banqueiro? O banqueiro era um sujeito que fazia o escambo. Ele recebia aquela quantidade de peso e ele trocava por outra coisa, ele fazia uma espécie de equivalência. Mas a Bíblia proíbe o empréstimo a juros. Então a ideia de levar o dinheiro para banco não é para fazer aplicação no mercado financeiro. Como eu disse para vocês, o talento é uma medida de peso. Então vamos imaginar que eu leve um talento de centeio ou de cevada. Como é que eu multiplico isso? Plantando, trabalhando. Então eu levo para um plantio, e eu trabalho esse talento e ele se multiplica. E se eu não quiser trabalhar? Bom, se eu não quiser trabalhar, eu posso escambar isto. Eu posso fazer, por exemplo, uma troca desse talento por um prato de prata, um copo de ouro, um copo de prata, e depois, na época da colheita, trocar isso por grãos novamente, fazendo com que a variação do que se chama a oferta da lei da procura traga algum ganho. A ideia da parábola dos talentos não é a quantidade que você recebe, mas sim o que você faz com o que você recebe. Não importa se você recebe 5 ou se você recebe 1. O que você tem que fazer é multiplicar, é trabalhar aquilo que você recebeu. Esta que é a ideia que está presente lá. Assim também neste mundo, fomos como aqueles servos, somos servos porque fomos comprados por preço. Esse homem que vai para um lugar distante é Jesus, e ele nos comprou por preço alto.
E ele não está pedindo muita coisa, ele está pedindo apenas que você dê aquilo que você tem. Ninguém pode dar o que não tem. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios. Ninguém pode dar o que não tem. Você pode me dar um iate? Eu gostaria muito de ter um iate para viajar pelas ilhas gregas, a costa da Turquia, as costas de Israel, né, o mar Mediterrâneo todo. Me dá um iate. Você podia me dar um iate. Você não tem, como é que você pode me dar um iate? Pode ser que alguém que esteja me ouvindo tenha. Eu não estou precisando de um iate. O que eu quero dizer é que você só pode dar para o reino dos céus aquilo que você possui. Se você possui um talento só, um dom espiritual só, dê o dom espiritual que você tem. Em Coríntios 12 a 14, Paulo fala das diversidades dos dons. Uns têm dons de curar, outros de orar, outros de fazer visitas missionárias, de serem profetas, pregadores. Cada um tem um dom que Deus deu. O que Deus quer para que você seja achado servo fiel é que você trabalhe no reino dele. E precisamos trabalhar no reino dos céus para atingir outras pessoas. Precisamos ganhar outros para Cristo. Quanto mais ganharmos para Deus, mais rápido apressamos os passos de Jesus nesse mundo. Não somos daqui. Utilize o que você tem, aquilo que você é, o que você sabe, se pouco ou se muito, e seja um servo fiel. Que Deus te abençoe ricamente.